Agropecuária no Brasil e no mundo. Até pouco tempo atrás, poucas décadas atrás, o meio rural brasileiro, né, o campo brasileiro, ele era caracterizado pela ineficiência, a baixa produtividade, a precariedade na produção. Era uma marca muito tradicional, muito característica do campo brasileiro, do meio rural, né? O Brasil ele tentava expandir a sua indústria, né? Ele tentava expandir, né? Ele vivia uma rápida urbanização nesse processo, com um forte crescimento populacional, né, nas cidades, uma concentração de renda muito grande, tá? E nesse aspecto, o campo era muito sucateado, porque existia uma ênfase muito grande na indústria. O Brasil tentava se industrializar e o campo ele era, por sua vez, muito ineficiente e apresentava uma baixa produtividade. Hoje isso é muito diferente, porque nós sabemos aí que o agronegócio, né, é uma das principais atividades econômicas do Brasil, tá bom? Ele tem uma importância econômica, uma importância comercial, né, possui uma relevância social aí, né, para a geração de empregos, na questão econômica do Brasil, muito grande, tá bom? Então, existe essa importância hoje do agronegócio. O campo se tornou algo muito forte, tá bom? Nas últimas 3 décadas aí, mais ou menos, nós temos uma intensa utilização no Brasil de agrotóxicos, né? A comercialização de máquinas, de equipamentos agrícolas, tá? Isso tirou aquele caráter que nós tínhamos no passado de um campo ineficiente e com baixa produtividade, né? Nós começamos muito a aumentar aí a nossa produtividade no mundo, tá? Só que esse aumento da nossa produtividade, claro, ele trouxe enormes consequências para o Brasil, sobretudo, né, os danos ambientais e os danos humanos que nós temos aqui, na busca intensa de resultados e de produtividade no campo, tá? O Brasil se tornou o país que é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, tá? Nós temos aí, né, o Brasil configurando no mundo inteiro como o país que mais consome agrotóxicos do planeta, tá bom? Bom, entre outras características, né? Em locais no Brasil onde nós temos, aí eu estou falando no geral, né, da agropecuária brasileira, no local onde nós temos aí solos mais férteis, o relevo mais aplanado, né, a topografia mais aplanada, né, nós temos, claro, uma utilização nesses lugares no Brasil aqui de máquinas agrícolas e serviços aí, são amplamente utilizados, sobretudo na agricultura de exportação, tá? Na agroindústria, né? Do que propriamente esses maquinários, esses equipamentos tecnológicos no campo, não são tão utilizados na produção de alimentos para o mercado externo, tá? São principalmente voltados aí para o atendimento ao mercado externo, tá? E é por isso, nós já até falamos isso um pouquinho, que os minifúndios, né, nas pequenas e médias propriedades, onde se desenvolve principalmente a agricultura familiar, eles são aí os principais responsáveis pelo abastecimento do mercado interno brasileiro, tá? Na produção agropecuária, tá? O Brasil, nem preciso dizer, é um dos países que detém uma das maiores áreas agrícolas do mundo, tá? Mas aqui no Brasil, mesmo a gente tendo uma das maiores do planeta aí, tá? Apenas 30%, 33% dessa área é ocupada pela agropecuária. Olha só que sacanagem, né? Para plantações e criações, né? Claro, né, a maior concentração dessas atividades
criatórias dessas atividades agrícolas estão no chamado Centro-Sul, tá bom? Pegando a parte do Centro-Oeste e vindo também aqui para o sul do Brasil. Tá legal? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar com vocês aqui. Um negócio legal aqui. Olha só, algumas das produções agropecuárias do Brasil estão listadas nesse gráfico aí, né? Os principais destaques, vamos dizer assim, agrícolas do Brasil, né? Aí olha só, vamos lá, vamos falar de alguns aqui. O café, por exemplo, né? O café que é mais cultivado aqui em Minas Gerais, tá? O maior produtor de café do Brasil é o nosso estado, tá? E seguido do Espírito Santo. O Brasil é o maior produtor e maior exportador de café do mundo, tá? Só para vocês terem uma ideia a nossa importância aí. Eu posso citar, por exemplo, a cana-de-açúcar aqui, né? Que a gente utiliza muito, né? A cana-de-açúcar produzida para o mercado interno, tá? Principalmente nas plantações de São Paulo, tá? Lembra que a cana-de-açúcar é a matéria-prima para a produção do etanol, né? Um combustível que foi desenvolvido aqui no Brasil, né? Após a crise do petróleo, lá na década de 70. E aí nós começamos a produzir um combustível aqui para substituir a gasolina, né? Então a cana-de-açúcar tem uma importância muito grande, sobretudo no mercado interno. Nós temos aí o algodão, né? O algodão ele pode ser tanto herbáceo como arbóreo, tá? Nasce nessas duas formas o algodão aí. É muito utilizado, né, na indústria têxtil, na indústria aí também alimentícia, tá bom? Nós temos aí o algodão também presente muito no Nordeste, tá? A soja, nossa talvez aí a maior distribuição, né, na soja, é um destaque agrícola do Brasil, tá? É o maior exportador e o segundo maior produtor de soja do mundo, tá? Só perde para os Estados Unidos, tá bom? A soja aí que, para o plantio da soja, a gente tem detonado aí muitas plantações não, muitos biomas aí, né? Sobretudo o cerrado nosso. Também somos destaque aí na laranja, tá? O maior produtor de laranja do mundo, tá? Somos nós aí, o Brasil. Estado de São Paulo é o que se destaca aí na plantação de laranja, tá? 70% de toda a laranja que é produzida no Brasil está em São Paulo, né? Vem de São Paulo, tá? 80% de todas as exportações de suco, né, do mundo aí vem daqui do Brasil também, tá? Então nós temos uma importância muito grande. Uva, né, que eu nem listei aqui, estaria em outros aqui. A uva também é muito importante porque ela serve sobretudo para as produções, né, da indústria nacional de vinho, tá? Mas aí a gente se destaca também a banana, feijão, milho, tá aí, mandioca, arroz. Nós temos muitos destaques aqui no Brasil, tá? Sobre produções agrícolas. Bom, e esses destaques na produção agrícola, eles são explicados em muito, pessoal, pelo um processo chamado de Revolução Verde, tá? A Revolução Verde que começou lá na década de 50, tá? Na década de 50, aconteceu da década de 50 à década de 60, né? Foi um conjunto de iniciativas e de transferências de tecnologia, de pesquisas, tá? Que aumentou o quê? A produção agrícola de vários lugares do mundo, principalmente os países desenvolvidos, né? Que detêm isso. Em suma, foi a adoção de tecnologias, tá? De fertilizantes químicos, agroquímicos, a mecanização do campo, a utilização de agrotóxicos, tá? Isso tudo, né, é o que nós chamamos o incremento, né, colocar isso no campo, a pesquisa e a tecnologia no campo, tinha como ideia, né, esse pacote de práticas tinha como princípio, né, segundo os países desenvolvidos que criaram, né, esse pacote aí de práticas,
erradicar a fome do mundo, né? Acabar com a fome dos países subdesenvolvidos, né? Uma atitude muito nobre, né, dos países desenvolvidos, mas sabemos que na prática o objetivo era outro, né? Não era acabar com a fome, mas era aumentar o quê? O consumo e a utilização dessas técnicas, né, desses produtos que foram criados pelos países desenvolvidos, principalmente nos países subdesenvolvidos, né? E aí é óbvio que a Revolução Verde não conseguiu acabar com a fome, tá bom? Houve, de fato, com a Revolução Verde, com essas técnicas, um aumento na produção agrícola, tá? Né? Verificou-se realmente um aumento da produtividade, começou-se a produzir muito mais, tá? Só que a Revolução Verde não contribuiu para erradicar a fome. Pelo contrário, nos países subdesenvolvidos, nos países pobres, essa revolução aumentou as desigualdades que já existiam no país. Por quê? Os grandes produtores, os que têm dinheiro, eles tiveram acesso a esses pacotes tecnológicos. Eles tiveram acesso, eles conseguem comprar insumo, eles conseguem comprar maquinário, tecnologia. Mas e o pequeno? Os pequenos produtores não têm acesso a isso. Eles ficaram à mercê desses equipamentos, tá bom? E aí, essa nova perspectiva do campo mecanizado né, fez aumentar as produções, claro, mas fez aumentar as desigualdades e não acabou com a fome, tá? Acabou contribuindo para que muitas pessoas abandonasse as suas pequenas propriedades, já que elas não tinham mais grana, elas não conseguiriam mais produzir, ficaria muito caro para elas. E olha, isso aumentou a concentração de terras no Brasil, porque o pequeno produtor não consegue produzir, se ele não consegue produzir, ele não consegue comer, não consegue ter acesso aí, né, a uma renda, e ele acaba tendo que vender essas terras dele. E quem vai comprar? O grande produtor que já tinha dinheiro para esses maquinários, e vai aumentando cada vez mais o processo de concentração de renda, tá bom? Bom, uma das características da Revolução Verde, pessoal, aí que eles chamam até de segunda onda, vamos dizer assim, ou segunda Revolução Verde, foi aí a adoção, né, o advento da revolução genética, tá? Uniu a engenharia genética, a biotecnologia, e eles foram grandes responsáveis aí por realizar transformações na agricultura do mundo, também aqui no Brasil. Por quê? Eles começaram a produzir aí, né, os alimentos geneticamente modificados, né? E aí, claro que uma das pautas de se produzir esses alimentos é a necessidade de reduzir os problemas da fome mundial. Mas, na verdade, mais uma vez, os alimentos geneticamente modificados surgiram com essa pauta, mas eles estão atrelados, sobretudo, à disputa de grandes corporações do mercado internacional pelos produtos derivados do uso da sua tecnologia, né? Ou seja, é um ciclo sem fim, né? E esses alimentos são produzidos a partir das plantas, né? Ou animais com DNA alterado, né? Pela engenharia genética, tá? Eles vão favorecer uma determinada fisiologia, né? Daquele animal ou daquela planta, né? E para as vendas. E como os estudos, né, como ainda a gente está... década de 90 isso, né? É muito novo. Como a gente ainda está estudando os efeitos dos alimentos geneticamente modificados, né? A gente não sabe ainda quais são os efeitos dos transgênicos, né, desses alimentos na saúde das pessoas, nos ecossistemas, nas lavouras, tá? E aí são feitas inúmeras especulações, inúmeras discussões sobre esse aspecto, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado. Qualquer coisa estou à disposição de vocês. Tchauzinho e até a próxima aula. Valeu!